Olá pessoal, estamos em nossa coletânea de estudos sobre Maria nos 4 evangelhos. Hoje veremos a presença de Maria nos evangelhos de Marcos e Mateus. E como bons seguidores do nosso canal, não se esqueça de já curtir esse vídeo, compartilhar com seus contatos e divulgar o nosso canal para conseguirmos mais seguidores ainda. Assim continuaremos produzindo bastante conteúdo sobre a Igreja Católica e também divulgando os trabalhos de nossa paróquia. Vamos então para o estudo de Maria nos evangelhos de Marcos e Mateus. Maria no evangelho de Marcos. Marcos, o primeiro evangelista, não apresenta nenhuma característica particular de Maria, ou seja, fala dela, mas não fala sobre ela. Maria é incluída no grupo de familiares de Jesus, com quem ele rompe os laços tradicionais para, na liberdade, servir o reino de Deus. Marcos responde em partes à pergunta sobre os irmãos de Jesus, que até hoje gera muita polêmica entre os cristãos católicos e protestantes. O Evangelho de Marcos começa a falar de Jesus já na vida adulta. Abre os seus escritos com a figura de João Batista, seguido do batismo de Jesus e da tentação no deserto. Não há narrativa sobre a infância de Jesus. Mas então, sobre a família de Jesus, o que diz o Evangelho de Marcos? Vejamos esse texto. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Essa narrativa está situada no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O fato acontece na casa, o lugar no qual a comunidade dos seguidores de Jesus se reúne para ouvi-lo. E ali vemos uma clara oposição. Do lado de fora estão os familiares de Jesus, sua mãe e seus irmãos. Eles procuram e mandam chamá-lo, mas não entram na casa. E dentro da casa está a multidão e os discípulos sentados à sua volta para escutá-lo. Jesus faz uma pergunta que gera uma reflexão, na qual ele mesmo responde. O gesto pode até parecer estranho, como se Jesus tivesse tratado mal a sua mãe e seus irmãos, mas ganha todo sentido no contexto cultural no qual ele vive. No tempo de Jesus, na Palestina, o parentesco, ela é a instituição social central. As pessoas sentem a obrigação de conversar e fortalecer o grupo de parentesco para manter a sua honra. A família multinuclear, como, por exemplo, os avós, os tios, os primos, os filhos, os parentes mais próximos, é uma unidade em si mesma, autossuficiente e completamente absoluta. A relação de extrema proximidade com a mãe e a ausência do pai na casa, como vimos no texto, favorece os laços simbólicos entre a mãe e o filho. Mas para que então os parentes de Jesus o procuram e até dizem: ele perdeu o juízo? Ora, Jesus está colocando em crise o nome e até a honra da sua família. As suas posturas e atitudes não condizem com a tradição cultural e religiosa do seu núcleo familiar, que era do interior da Galileia. Para entendermos melhor, quem já viveu ou vive em cidades do interior, por exemplo, já experimentou algo muito parecido. Lá, um jovem é conhecido como filho da dona fulana, ou então o filho da família tal. A mulher também é conhecida como a fulana, esposa de Beltrano da família tal. Nesse caso, o peso da instituição e preservação da honra da família se torna grande e que movimenta, se for preciso, toda a família com aquele sobrenome. Assim fizeram os parentes de Jesus quando viam que a sua honra, a honra da sua família, estava em xeque pelas atitudes de Jesus que rompia com a tradição. Mas é exatamente isso que Jesus faz. Supera os laços de dependência em relação à sua família e à sua tradição, para que num gesto de extrema liberdade possa servir inteiramente ao reino de Deus. Assim, Jesus propõe uma nova família, daqueles que fazem a vontade do Pai. No Evangelho de Marcos ainda encontramos mais 2 momentos
em que aparecem a figura de Maria. O primeiro, quando Jesus é questionado que santo de casa não faz milagre. Vejamos o texto. Jesus foi para a sua própria terra e começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então disse: um profeta não é valorizado na sua casa, e não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos sobre alguns poucos doentes. Os moradores de Nazaré resistem a Jesus e a sua mensagem. Não compreendem como o filho da terra pode dizer coisas tão fortes e originais. Eles se escandalizam com Jesus, não acreditam nele. Jesus fica indignado com a incredulidade de seus conterrâneos e também de seus parentes. Marcos, no texto, não cita José como pai de Jesus. Numa sociedade patriarcal, o comum seria chamar Jesus como o filho de José e não como o filho de Maria. Assim, Marcos deixa claro como os conterrâneos de Jesus o depreciam. Aqui, mais uma vez, Maria é apenas citada rapidamente. O terceiro e o último relato para entendermos Maria no Evangelho de Marcos será com a visita das mulheres no sepulcro. Vejamos o texto. Jesus deu um forte grito e expirou. Estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria, mãe de Tiago menor e de José, Maria Madalena e Salomé. Passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Para Marcos, o fim da vida de Jesus é marcado por total abandono e solidão. Os seus discípulos deixam e fogem. A multidão prefere que Pilatos solte Barrabás. Um grupo de mulheres não se aproxima e fica de longe à distância, olhando tudo o que está acontecendo. Marcos cita 3 delas, como nós ouvimos: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. No primeiro dia da semana, são elas também que vão ao túmulo de Jesus para embalsamar o seu corpo. São as primeiras testemunhas da ressurreição. Marcos, assim como Mateus e Lucas, não inclui Maria, a mãe de Jesus, na cena da cruz, mas cita outra Maria que é a mãe de Tiago menor e de José. Conclusão importante para a Mariologia: ao menos 2 irmãos de Jesus, Tiago menor e José, são filhos de uma outra mulher que também se chama Maria, mas não a mãe de Jesus. Portanto, que fique bem claro, a expressão que Jesus tinha irmãos não pode ser lida em sentido literal. Se a narração sobre Jesus tivesse se limitado somente ao Evangelho de Marcos, não haveria nada a dizer sobre Maria. Por isso, é necessário analisar os textos dos outros evangelistas. Guarda-se então do Evangelho de Marcos. Para Jesus, mais importante que a sua família biológica está a causa do reino de Deus que ele inaugura. Trata-se de uma nova família, aquela que faz a vontade de seu Pai que está nos céus. Maria no Evangelho de Mateus. Mateus dá um passo a mais na descoberta da figura de Maria. Ela é a mãe virginal do Messias sob a ação do Espírito Santo. Mateus também diminui a oposição entre a família sanguínea de Jesus e o grupo dos seus seguidores. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus apresentam as narrativas da infância de Jesus, mostrando como se refazem as grandes histórias do povo de Israel desde o início da história de Jesus. O evangelista Mateus antecipa na infância de Jesus uma das experiências mais desafiadoras para a fé de sua comunidade, que foi a ruptura com o judaísmo. Já no início do texto, vemos a genealogia de Jesus. Apresentar a genealogia de Jesus, que está ligado a Abraão e Davi, mostra que Jesus é o filho legítimo do seu povo segundo os laços de sangue. E isso é importante para entender que Jesus é o Messias. Vejamos o texto da genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos.
Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eluíde. Eluíde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Na Bíblia, normalmente as genealogias são baseadas no nome do pai, como acontece nas sociedades patriarcais. Mas na genealogia apresentada por Mateus em seu evangelho, como nós ouvimos, citam 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute, a mulher de Urias, e Maria. Faz isso exatamente para mostrar que a atuação gratuita e surpreendente de Deus, que atua na história, não se dá somente na história dos homens, mas também na história das mulheres. E o nosso destaque aqui vai para Maria, a mãe de Jesus. Ela aparece porque é a mãe do Messias. E nesse caso, sem a participação de José, como nós ouvimos, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Quer dizer que José não é o pai biológico de Jesus, mas assume o aspecto legal de pertença ao povo de Israel. Um outro momento em que aparece de maneira significativa a figura de Maria no Evangelho de Mateus será no relato da adoração dos magos e a fuga e volta ao Egito da Sagrada Família de Nazaré. Vejamos o texto. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a sua mãe e retirou-se para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo pelo tempo indicado pelos magos. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Nesse relato da adoração dos magos e da saída e retorno do Egito da família de Nazaré, aparecem 4 vezes a expressão o menino e sua mãe. Mateus está afirmando que Maria, de fato, é a mãe de Jesus. Nessa etapa da vida, a mãe e o filho estão intimamente associados, apresentando Maria com uma participação intensa na vida de Jesus. Embora ele não coloque nenhuma palavra em seus lábios e também não faz nenhum destaque das suas atitudes. Por fim, Mateus apresenta Maria na vida adulta, já na vida pública de Jesus, exatamente na cena em que os familiares de Jesus o procuram enquanto ele está pregando para a multidão, como nós vimos no texto muito parecido no Evangelho de Marcos. Porém, aqui, Mateus reduz a oposição entre os familiares de Jesus, mostrando que também eles são chamados a fazer parte da nova família dos seguidores de Jesus. Assim, vimos que Mateus dá um passo em relação a Marcos quanto à presença de Maria no seu Evangelho. Apresenta Maria como
a mãe virginal do Messias e nos relatos da infância mostra exatamente a intimidade entre mãe e filho. E depois já apresenta a participação de Maria na nova comunidade dos seguidores de Jesus. Porém, como vimos, em nenhum dos dois evangelhos, seja Marcos ou Mateus, Maria aparece como protagonista de uma história. Não pronuncia nenhuma palavra, não demonstra nenhum gesto que revele a sua pessoa ou então a sua personalidade. Mas mesmo assim, já apontam sinais da importância de Maria na vida de Jesus. Esse foi o nosso estudo da presença de Maria nos evangelhos de Marcos e Mateus. Em nosso próximo vídeo, nós vamos dar um passo a mais. Vamos ao Evangelho de Lucas. Espero que tenham gostado e entendido o nosso estudo. Lembrem-se de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus contatos e seguir o nosso canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.